Boa noite a todos. Ismênia, tudo bem? Faz tanto tempo. Ei, saudades. Estou com muita saudade de vocês. Tomara que em maio dê para ir até Brasil. Bem, vou começar lendo o nosso texto de hoje, depois uma pequena explicação e daí nós vamos em frente. O nosso texto é Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Eu só queria explicar que tem muitas maneiras, estilos, até crenças sobre o que é apropriado em termos de pregação, de ensino bíblico, e hoje eu vou usar bastante imaginação, e eu quero deixar bem claro antes que a história que eu vou contar não é da Bíblia, é simplesmente tentando juntar os fatos históricos e da Bíblia que os craques nos ensinam, para ver como que possivelmente, não necessariamente era, mas possivelmente era, naquele dia, principalmente para o Pedro. E o motivo de fazer isso é que tudo isso aconteceu quase 2.000 anos atrás, numa outra língua, numa outra cultura. E para a gente sentir e entender bem o que estava acontecendo, o que eu vejo como um dos meus deveres é tentar construir uma ponte de nossa cultura até a cultura antiga e ver se isso ajuda a gente, mas só deixando bem claro que o que eu vou contar é simplesmente uma possibilidade que, ao meu respeito, que eu saiba, não vai violar nada que a Bíblia ensina ou que nós sabemos historicamente da cultura daquele mundo antigo. Agora, talvez isso, no final, você vai usufruir alguma vantagem a respeito disso por ver de um outro lado. Então, a história. O Pedro sentiu que as coisas estavam sendo demais. Para onde foram, centenas de pessoas estavam o seguindo. Todo mundo queria estar bem perto de Jesus. Eles queriam tocá-lo, tocar a roupa dele. A fila de pessoas esperando para receber oração nunca acabava até bem tarde à noite, mas mesmo assim, cada manhã, quando eles acordaram, Jesus já se foi. Ele já foi a algum lugar sem ninguém para orar, sozinho. O Pedro tinha pensado que foi bastante difícil ganhar dinheiro sendo pescador profissional. Foi muito cansativo, mas ele nunca tinha tanta cansaço como agora, seguindo Jesus. Ele pensou: nós vamos aguentar quanto tempo mais nesse ritmo? Mas ele não falou nada porque, sendo um dos mais velhos dos discípulos, ele não queria deixar os mais jovens pensar que ele não tinha garra para isso. E também já viu alguns deles pesquisando enquanto Jesus estava ensinando. Eles estavam ali, bem perto da lagoa, perto de Cafarnaum, e era a parte de manhã, bem tarde de manhã. O
estava tão quente que amanhã tão gostoso, já tinha mudado para uma situação de bastante umidez e quente, fedendo de lama, de peixe, de gente. E Jesus tinha acabado de ensinar um grupo enorme de pessoas e agora ele estava se movendo, andando, indo para sul, na beira-mar, indo na direção da estrada principal. Muitas caravanas usavam o paralelepípedo da estrada romana para trazer coisas para vender de cada direção. Eles chegariam em algum lugar no Império Romano e eles sempre teriam algum lucro. Mas cada um tinha que parar ao lado da estrada em Cafarnaum e pagar impostos sobre os bens que eles estavam trazendo. Agora, o imposto não era tão alto que eles não podiam ter lucro, mas também era suficiente para os coletores de impostos, para os salários dos soldados e também para ter alguma coisinha para o imperador lá em Roma. A prosperidade do império dependia nesta fluir de bens internacionalmente. Então, a Roma deixou os impostos de um nível que ia encorajar todo comerciante. O Pedro pensou, que pena que a Roma não trata o resto de nós do mesmo jeito. Porque foi óbvio que ninguém comum como ele, do povão, ia para frente, porque sempre os publicanos, corretores de impostos, eles sabiam exatamente que pessoas como Pedro, ou fazendeiros, ou outras pessoas ganhavam e daí eles sabiam exatamente como exprimir quase tudo. Então ninguém conseguia ir na frente financeiramente. E também nunca fazia sentido tentar sonegar. O primo de Pedro tinha escondido peixe seco e daí ele vendeu uma parte e ele escondeu o dinheiro. Mas, aparentemente, o publicano sabia, e quando ele perguntou ao primo de Pedro, o primo mentiu, o coletor simplesmente fez um sinal para os soldados romanos que estavam ao lado, e eles quebraram ambos as mãos do primo de Pedro, e exprimiram até ele confessou onde estava o dinheiro, e daí eles levaram tudo. Também outra vez, os soldados entraram na casa de uma viúva lá que fazia tecido e ela tinha escondido uma parte do dinheiro e mentido, eles quebraram a mandíbula dela e tiraram tudo. Até que a família do Pedro tinha que ajudá-la só para ela sobreviver até estava funcionando de novo. Cada ano em Cafarnaum, os coletores de impostos iam falar alguma coisa para os soldados que iam fazer alguma coisa com algumas pessoas, ou mutilando ou até matando pessoas por não pagar impostos, por sonegar. E em tudo isso, os publicanos se ficaram ricos. Então, todo mundo odiava os publicanos. O Pedro não sabia quem que ele odiava mais, os publicanos ou os soldados romanos. Mas só de pensar, ele ficou com muita raiva. Jesus parou, de repente, e olhou diretamente para Pedro. O Pedro tinha a sensação que o Jesus sabia o que ele estava pensando. Então ele baixou a cabeça e olhou para o outro lado, e de repente o Jesus virou. Ele foi diretamente para a mesa onde os comerciantes estavam em fila para pagar os publicanos que estavam aí sentados calculando o que cada um devia pagar. Com centenas de pessoas seguindo Jesus, Jesus furou a fila, foi até lá na frente da fila
E os soldados ficavam tensos, estavam agarrando os punhos, e daí silêncio. Todo mundo ficou em silêncio, menos um dos publicanos que estava sentado aí calculando de voz alta alguma coisa que o comerciante ia pagar, e de repente ele percebeu que todo mundo estava em silêncio, menos ele. Ele olhou e Jesus estava olhando diretamente para ele. Então ele engoliu seco e Pedro pensou, agora Jesus vai falar tudo. Ele vai falar como que eles são pecadores. Ele vai dar alguma mensagem bem brutal para esses pecadores. E daí Jesus falou para este coletor de impostos, siga-me. O Pedro estava chocado. Não era possível que ele ouviu direito. Era impossível Jesus convidar um traidor, uma pessoa tão baixa que tinha ficado rico, oprimindo as outras pessoas, fazendo tantas pessoas sofreram. Não era possível que ele estava o convidando a segui-lo. O coletor de impostos, cujo nome foi Levi, se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Jesus continuou andando à beira-mar, Levi ao lado dele, os dois conversando. O Pedro ficou para trás, confuso, com muita raiva. Esta vez, Jesus foi longe demais. Poucas noites depois, o Levi tinha um banquete lá na casa dele. O Jesus era o convidado de honra e todos os outros publicanos estavam aí, e outras pessoas com reputações bem más, inclusive prostitutas. Mas Pedro ficou na periferia da festa, observando, confuso. E aí alguns fariseus e professores da lei chegaram e perguntaram para ele, por que o seu professor está comendo com publicanos e prostitutas, pecadores? E o Pedro não sabia como responder. Mas quando Jesus ficou sabendo, ele falou, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Mas vá e aprenda o que significa desejo misericórdia e não sacrifício, porque eu já vim para chamar os pecadores e não os justos. E Pedro ainda não sabia como responder. Bem, isso termina a história. De novo, ninguém está dizendo que isso é a verdade, simplesmente que é um jeito possível de ver todo o que estava acontecendo para tentar ver como que, da perspectiva de Pedro, como que ele devia ter sentido. Como grupo, os fariseus eram muito disciplinados, eles cerimonialmente se consideravam perfeitos. E eles tinha muita gente que eles desprezavam. Por exemplo, eles desprezavam de todos os gentis e também de todas as pessoas que não estavam cumprindo a lei, como Pedro. Ou seja, eu vou mostrar para vocês um diagrama para tentar ajudar. Então, os fariseus, eles, vendo toda a humanidade nessa linha horizontal, eles tinham uma linha vertical e cada pessoa do outro lado da linha deles, eles desprezavam. Eles achavam que não prestava, que eles não queriam nem ter nenhum envolvimento com as pessoas. Eles até, como pessoas como Pedro, que estaria no outro lado da linha deles, eles achavam que esses judeus, não somente os gentios que estavam ruins, mas pessoas como Pedro, que não estavam cumprindo a lei deles, eles já tinham colocado 613 leis ou regrinhas que eles cumpriram, pensando que se a gente cumprir essas regrinhas,
externamente, eles estavam cumprindo a lei de Moisés e estavam certos, mas pessoas como Pedro, não tão disciplinados, eles culpavam os outros, não fariseus, que estavam em desobediência. Por isso, o Messias não tinha chegado ainda. Então, do outro lado da linha, tinha cada pessoa que não era parte do grupo deles. E isso era muito importante deles. Eles estavam julgando os outros e dizendo que eles estavam bem superiores. Agora, o Pedro, ele também tinha uma linha, mas a linha dele era diferente. Ele sabia que os fariseus eram bem mais disciplinados e até ele diria santo dele. Você lembra quando Jesus chamou Pedro, Pedro falou, sai de mim, Senhor, eu sou pecador. Mas o Pedro olharia para alguém como Levi, e daí ele estaria da outra linha, a linha verde, mais ou menos verde, que se pode ver, e Levi e muitos outros, gentios e muitos outros estavam na linha, para Pedro, pessoas deprezados, tá? Que realmente não prestavam, pessoas que ele podia se sentir superior às outras, essas pessoas. Então, quase todas as pessoas, em todas as culturas, em todas as épocas, têm algum tipo de linha assim, que o grupo deles tá bom, ou mais ou menos, mas se passou esta linha, daí é para desprezar, é para me sentir superior essas outras pessoas. É uma coisa que faz parte do quebrantamento humano, que nós sempre queremos arranjar alguém que nós possamos desprezar, que nós possamos nos sentir superior a essa pessoa. E Jesus diz que ele deseja misericórdia. Esta é uma das tendências mais difíceis para o ser humano conquistar. E acontece nas igrejas também, vocês já viram, eu tenho certeza. Normalmente, para isso não acontecer, precisa de um trabalho bem profundo, bem poderoso do Espírito Santo no coração de alguém para acabar com esta linha de eu sou o melhor do fulano, eu sou superior dele. Mesmo não falando, a gente às vezes sentindo isso. E o que acontece normalmente é a gente é criado numa família. E a nossa família tem a gente, e daí tem a linha em algum lugar, e daí tem os outros, eles. Em inglês nós dizemos us and them. E são os outros que a gente vai pensar que não, eles não prestam, nós somos superiores. Agora, você pode imaginar, dependendo da sua família, da sua cultura, quem que seria? Às vezes, alguém de outra nação. Durante a Segunda Guerra Mundial, você pode imaginar para os americanos, pessoas japonesas, pessoas alemães, eram do outro lado da linha. Pessoas que não prestavam, que a gente se sentia superior. Também os Estados Unidos, muito mais antigamente, tinha grandes problemas de isso entre as raças, principalmente os brancos contra pessoas negras que estavam saindo de escravidão, mas mesmo saindo de escravidão, até hoje tem gente que é racista. Mas mesmo dentro da igreja, você pode ver que muitas vezes pessoas vão colocar a linha em algum lugar e vai ter a ver com pecado. Por exemplo, não, eu sou superior àquele pessoa que vai vendendo drogas para crianças, ou que vai, ou prostituta, como na época de Jesus, ou como assim. Então, nossa tendência, mesmo na igreja, é ter uma linha, e gente do outro lado da linha, nós tratamos como inferiores ao nosso. O jeito que muitas vezes acontece em nossos corações é que eu vou olhar para alguém que
está envolvido em algum tipo de pecado que nem me tenta. Eu não estou envolvido naquilo e eu não tenho nem tentação. Por exemplo, a vender drogas para crianças. Eu não tem nada a ver comigo. E quando estou vendo um pecado que não é nem tentação para mim, então a tendência é olhar para aquela pessoa e falar, como que pode? Eu nunca faria uma coisa tão vil assim. E é exatamente naquele momento que eu sei que eu estou fazendo isso. E que eu sei que ainda eu preciso que Deus faça um trabalho até mais profundo no meu coração. O Pedro, para ele, Levi estava no outro lado da linha no coração dele. Também os soldados romanos, talvez prostitutos, quem sabe? E ele não estava entendendo bem. Hoje em dia, tem muita... Como vocês sabem, este ano, nos Estados Unidos, tem sido, na minha vida, o mais difícil de todos os anos para a nossa nação. Na minha vida, não em comparação com a Segunda Guerra Mundial, mas em termos de pandemia e de desemprego e de problemas com a economia, que depois melhorou, mas durante um tempo, problemas com fogos nas florestas, com coisa assim, em Califórnia, muitos, e daí muito rebuliço a respeito de racismo. E parte com razão, mas também com tumultos que são fora da lei, pessoas até morreram e houve muito dano nos prédios e comerciantes sofreram muito, mas de qualquer maneira, tudo desta parte do racismo volta para esta coisa que nós estamos conversando hoje, que Jesus estava, com certeza, eu digo com certeza, mandando uma mensagem bem forte para os outros discípulos, talvez para Pedro, que no reino dele, na família dele, todos são bem-vindos. Agora, com tudo isso, eu não estou dizendo que alguma coisa mudou a respeito de como Deus se sente a respeito de pecado, de mal, de coisa que não é amoroso, mas vai danificando as pessoas que ele ama. Deus não mudou. A moralidade não mudou. A moralidade sai do coração, do caráter de Deus e ainda não é bom, é ruim para as pessoas, sexo fora de matrimônio, e é ruim ruim para a alma das pessoas que vão cometer e também para as crianças quando fazem aborto. E tem um monte de coisa que no meu país hoje em dia está sendo parte da cultura. Parte da cultura, até mais que metade dos nenês nascem fora do casamento hoje em dia, nos Estados Unidos. Uma grande mudança. Eu vi essa semana que chegou mais que 60 ou mais que 70 milhões de nenês que foram abortados nos últimos décadas nos Estados Unidos. Então, isso não muda. Deus não muda em termos do que é bom e mal. Mas, o que tem que mudar é nosso sentimento de como nós somos superiores a algumas pessoas que pecam de uma maneira que nós não pecamos, ou que nós já foram libertados, ou que nós nem temos mais tentação. E o jeito que isso tem que acontecer é que a gente tem que simplesmente ter um ponto de vista realista ao nosso nosso coração. E o que acontece quando a gente for conhecer Jesus pela primeira vez e várias vezes na vida, é que a gente tem que passar por tristeza de Deus e não tristeza do mundo, como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ou 10, versículo 7, 7, versículo 10. Não, a gordura do... E normalmente o que a gente tem quando a gente fica triste a respeito do nosso pecado é que a gente sente, eu fiz errado,
isso quer dizer que eu não posso ter orgulho de mim, ou isso quer dizer que eu vou sofrer as consequências, mas isso não é a tristeza de Deus. Não é tão ruim sentir isso, mas o que nós temos que ter em foco quando a gente vai pecar e pedir perdão é que nós fizemos contra Deus. Porque nosso pecado, no primeiro lugar, é contra Deus. E quando eu penso nas coisas que eu ainda penso, falo, faço, depois de seguir Jesus 50 anos, eu realmente penso, puxa, como que eu devo tratar Deus melhor? Depois de tanto amor, tanta paciência, tanto poder que Ele tem colocado na minha vida. Então, quando a gente vai sentir que não, é contra Deus e Deus somente, em comparação, que eu pequei, daí o Espírito Santo usa isso para criar dentro da gente uma perspectiva realista ao nosso próprio pecado e coração, que não deixa espaço para dizer para outra pessoa, eu sou melhor que você. Em vez disso, nós pensamos, bem, é verdade que eu não tenho aquela tentação de vender drogas para crianças ou qualquer outra coisa, aborto, mas, mesmo assim, depois de tantos anos de seguir Jesus, eu ainda sofro com isso ou aquilo, outra coisa. Então, nós temos uma frase em inglês que o povo que tem estado comigo no English class, eu tenho enfatizado que é "There but for the grace of God go I." Ali, se não fosse a graça de Deus, eu iria. E isso que tem que ser a nossa atitude, que é só a graça de Deus. É só a graça de Deus que eu não matou ninguém, não vendo drogas, não faço isso, aquilo, outra coisa, só por causa da graça de Deus. E assim, quando eu estou vendo alguém, eu tenho a tendência, por causa da minha família, e o jeito que fui criado, de colocar alguma linha, pensar que não, eles merecem ser desprezados por qualquer motivo. Em vez disso, eu tenho que pensar, puxa, Jesus morreu por mim quando eu era inimigo a Deus. E essas pessoas que talvez ainda sejam inimigos de Deus e indo numa outra direção, a minha atitude tem que ser de amor, porque isso é a atitude de Deus. E de tentar ver se eles podem ficar ao meu lado no culto, ouvindo o evangelho de Jesus. Um jeito bom de saber o que está acontecendo no seu coração, e pensa o seguinte, existe alguma pessoa ou algum grupo que você não gosta de ter sentado ao seu lado ouvindo sobre Jesus numa igreja? Alguém que você evitaria a pessoa pensando, não, essa pessoa não presta, eu sou superior. Porque depois de tanto que Deus fez para a gente, é isso que a gente deve sempre pensar. O que Deus quer é que a gente seja mais assim. Sem nenhuma linha, simplesmente nós somos os perdoados. E, como perdoados, nós não nos sentimos superiores a ninguém. Ninguém. O Evangelho vai destruindo estas linhas. Pensa um momento na igreja lá na cidade de Roma. O Paulo escreveu para esta igreja o livro de Romanos. E este livro deve ter chegado e tinha pessoa livre e pessoa que era escravo. Tinha judeu, tinha gentil. Tinha bárbaro. Tinha comerciante, tinha soldado. A igreja, a família de Deus, é quase o único lugar neste mundo, nesta vida, onde pessoas que por natureza estariam em lados diferentes, mas Jesus perdoa a gente e daí a gente não tem como se sentir superior aos outros, a qualquer grupo, qualquer raça.
é difícil, mas a igreja deve ser um exemplo de como pessoas que por natureza estariam em outros lados da linha, serem inimigos por natureza, podem fazer parte da mesma família, se amando, às vezes demorando para se entender e com dificuldades. A igreja tem dificuldades, é isso mesmo, porque nós somos pecadores e esta coisa de acabar com esta linha demora para a gente. E nós temos que voltar várias vezes a como que nós fomos perdoados sem merecer, pela graça. E assim nós não há ninguém que a gente deve se sentir superior. Nenhuma raça, não homem e mulher, não pecador vil, e nós que, pela graça do Senhor, já pararam de fazer algumas coisas em termos de pecado, mas ainda temos bastante em nossos corações e mentes para que o Espírito Santo ainda está trabalhando. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 50 anos atrás, quando comecei a seguir Jesus, mas também sou bem consciente que tem muito mais ainda que Deus quer mudar. Então, para isso acontecer, nós temos que experimentar a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, para ter uma perspectiva realista de como nós somos pecadores. Então, isso é uma coisa que eu quero que você leve com você hoje. E também, se há alguém que você não quer sentar do seu lado, se há alguém que, um grupo, você olha para esse grupo e pensa que, puxa, eu nunca faria aquilo. Então, você tem que conversar com Jesus para ver se você não precisa de um trabalho mais profundo no seu coração a esse respeito. E a outra coisa que eu queria deixar com você é que o nome de Levi é Levi em hebraico, mas no mundo greco-humano era Mateus. E ele que escreveu o primeiro era Evangelho de Mateus. E se ele não tivesse sido chamado, não tivesse seguido Jesus, a gente não teria Mateus. Este livro que já abençoou milhões e milhões de pessoas. Mesmo Pedro, provavelmente naquele dia, pensando, puxa, agora Jesus foi longe demais chamar este publicano. Então, Jaziel, está com você. Bom, eu estava pensando aqui, quem que eu não sentaria junto? Eu não sentaria junto de você, Ricardo, porque eu me sentiria muito pecador. Mas uma vez eu sentei junto de você, a primeira vez, não foi bem junto, foi em frente, e aí eu vi que você tinha alguma coisa especial que eu não tinha. E nesses anos que a gente foi amigo, eu aprendi muito. Eu também. E Jaziel, de fato, é um bom exemplo de como que, como americano no Brasil, às vezes eu sentia que pessoas estavam alguma restrição contra os americanos e nós nos tornamos amigos, acho que foi em 1986 que nós nos conhecemos e como que tem sido bom para mim. Eu sempre falo para as pessoas, a minha vida eu conheci Jesus e daí a minha vida mudou. Depois eu conheci Jaziel e daí mudou de novo.